Como diz o cântico, nós somos ofertas vivas ao Senhor. Hoje é o dia. O que hoje é? Hoje é o dia mais importante para o cristão. Hoje é o primeiro dia, é o dia do Senhor. Nós vamos começar a semana, nesse primeiro dia, louvando a Deus, adorando o seu nome, né? Rendendo graças a Ele. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está falando, não só de comida, não só de trabalho, não só de escola, não só de faculdade, não só de futebol, não só de dinheiro, não só de religião. Tenho visto muita gente gastando seu tempo e dinheiro à toa em coisas terrenas, supérfluas. Em seus prazeres, em seus deleites. Mas também tenho visto pouca gente buscando a palavra de Deus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. É um caminho estreito, onde poucas pessoas chegam por ele. Mas, geralmente as pessoas estão buscando o caminho largo, que é o caminho dos prazeres desta vida, das riquezas deste mundo. Esse caminho chama-se sacrifício. O caminho estreito é o caminho difícil de se seguir. O caminho largo é o caminho dos prazeres e é mais fácil seguir. Mas a palavra de Deus é a maior riqueza que nós podemos ter em nossas mãos aqui na terra. A Bíblia, a palavra de Deus, é a maior riqueza que nós podemos ter aqui na terra em nossas mãos. Temos que valorizar a palavra de Deus. Jesus também falou, onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Será que a palavra de Deus tem sido a coisa mais importante, a maior riqueza em nossas vidas? Precisamos refletir. Mateus 6, versículo 19, Jesus fala, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e ladrões roubam. Mas acumulem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e ladrões não roubam. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, teremos de Deus uma casa eterna nos céus. Precisamos mudar de atitude. Precisamos olhar para o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. Onde estamos investindo nossas vidas? Hoje o nosso texto, 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 15. Temos um grande exemplo de investimento eterno. Um exemplo em praticar a justiça de Deus aqui na terra. 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 15. A carta ela foi escrita por Paulo, o apóstolo, à igreja de Cristo em Corinto. E o motivo da carta era motivar a igreja a seguir o exemplo do amor que a igreja da Macedônia teve para com a necessidade do povo de Deus na Judéia. O amor
era presente com esses irmãos. A justiça de Deus estava triunfando entre esses irmãos. É importante que nós tenhamos a palavra em mãos. Vamos ler, porque é muito importante a gente pegar o ponto fundamental desta mensagem. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, Paulo fala, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha pouco. Uma mensagem incrível. Um grande amor, um coração voltado realmente para Deus. Mas a generosidade, ela é uma graça que vem de Deus. É uma graça que vem de Deus, é um dom de Deus. Versículo 6. Assim, recomendo a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. É um incentivo, é uma motivação. Alguém compartilhando com o Evangelho de Deus. Grande era esse amor da igreja da Macedônia. Até o próprio apóstolo Paulo ficou surpreso, né, de tão grande amor com os irmãos que estavam contribuindo com a Judéia, com os irmãos da Judéia. Então, generosidade é uma graça de Deus. Nós podemos receber essa graça porque nós buscamos de Deus, não por nosso mérito próprio. Porque para o homem é difícil ter tamanha graça em poder compartilhar e fazer. Então é muito importante que Deus concede a nós, né, essa generosidade. Nós precisamos ser moldados e transformados, né, para que a graça de Deus venha a nós e nós possamos compartilhar juntamente uns com os outros.
Mesmo em meio às dificuldades, nós podemos ver o versículo 2, que no meio da mais severa tribulação, no meio da maior pobreza que eles tinham, a grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Agora, imagina alguém que não tem nada, aparentemente não tem nada, né? E quer fazer algo, quer se dispor, quer ajudar. E eles fizeram isso. Mesmo passando dificuldades, passando necessidades, eles se dispuseram, pediram insistentemente para que Paulo deixasse que eles fizessem a contribuição aos irmãos da Judéia. Um povo que realmente amava a Deus e que amava o próximo. Também essa graça é demonstrada pela voluntariedade. Versículo 3 e 4 ele fala: pois tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Isso era voluntário, saía de dentro do coração, saía da alma deles. Eles tinham desejo dentro de si em poder compartilhar com esta obra. Terceiro ponto, agindo pela vontade de Deus, versículos 5 e 6. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente si mesmos ao Senhor. Então, antes de qualquer ato, antes de qualquer atitude, eles tinham Deus em si. Eles colocaram a sua vida, a sua disposição a Deus. Colocaram seu coração, não em riquezas, mas em Deus. E com isso eles puderam contribuir aquilo que aparentemente eles não tinham, puderam ajudar, contribuir com os irmãos. A generosidade é uma prova do nosso amor. Versículo 7 a 11. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos irmãos que contribuíram, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. É uma prova do nosso amor. Jesus provou isso lá na cruz. Ele foi generoso. Nós não éramos merecedores da graça de Deus. Não éramos merecedores de uma vida eterna. Mas Jesus se fez pobre, colocou a sua vida à nossa disposição e hoje Ele nos tornou ricos, cheios de graça. Cristo é o amor em prática. Ele é o exemplo. E esses irmãos da Macedônia, eles viram isso. Eles colocaram Cristo em suas vidas e demonstraram o amor de Cristo na prática de suas vidas. Também é demonstrado quando há cumprimento da nossa vontade. Versículo 10 e 11. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Cumprindo a minha vontade, cumprindo a sua vontade, é fazer de coração, de desejo, de alma, voluntário, prontos, né? Colocar à disposição a Deus tudo que nós temos em prol
do reino de Deus, em prol da obra dele, em prol dos necessitados, precisamos arregaçar as mangas, porque o servo foi chamado para servir. Isso significa trabalho em favor do reino de Deus. Nós somos chamados de servos, e um servo é aquele que serve, não aquele que não faz nada, mas é aquele que está pronto para servir no reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus é a igreja, o reino de Deus é o povo de Deus, e dentro da igreja há várias necessidades. E tudo que nós temos, tudo que nós possuímos é para Deus, para o reino de Deus. Para concluir a obra de Deus, que começou em Cristo, pelos apóstolos e que agora é nossa obra. Amém? A generosidade, ela gera igualdade. Versículo 12 a 15. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Não é um peso para um e não é um peso para outro, mas é algo voluntário, é algo que torna uma comunhão, uma igualdade, e é o que Deus requer de cada um de nós. O mundo prega a desigualdade. Cristo prega a igualdade. Sermos um. Quando se dá aquilo que se tem, versículo 12 a 13, nós vimos, ser generoso não significa comprometer-se além das suas posses. Não significa dar aquilo que não te custa nada, ou resto. Devemos, portanto, repartir o que temos com aqueles que não têm. Quem tiver túnicas, diz a palavra, reparta com aquele que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Está relatado em Lucas, capítulo 3. Quando nós nos convertemos a Deus, ao Senhor, o fazemos de forma não parcial, mas de forma total. Então, nosso corpo, a nossa vida é para Deus. Isso implica que arrependimento econômico, ou seja, o seu dinheiro não é mais seu. As suas posses não são mais suas. Romanos 1:56. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós aperto, mas para a igualdade. 2 Coríntios 8, 13 a 14. Sempre Deus está trazendo para o lado compartilhar, tornar igual. Então, quando um supre a falta do outro, versículo 14 e 15, no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Nós suprimos a falta uns dos outros. Quando entregamos a nossa oferta missionária, estamos suprindo necessidades dos nossos irmãos. Quando você está depositando seu dinheiro, você está suprindo a necessidade de alguém, tanto física, material e espiritual principalmente. Você está convertendo pessoas. Lembra daquela frase que Paulo falou semana passada? Ele falou, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, você pode ser um desses. Salva uma vida, essa vida vai salvar outra vida, que vai salvar outra vida, e o mundo inteiro será salvo. Concluindo, Deus se agrada daquele que dá generosamente, daquele que ama o seu próximo, não com palavras, mas com obras, como o Tiago sempre fala, né?
Não só de palavras, mas de prática. Não só de ouvinte, mas praticante. Atos 10, versículo 4. O cristão autêntico deve dar sem pedir nada em troca. Deve fazer isso por agradecimento a tudo o que Deus fez por ele. Então, eu vou dar algo, não é porque eu quero receber algo. É porque eu já recebi algo. Deus me salvou. Deus me colocou no reino eterno. Eu devo agradecer a Deus e compartilhar isso com outras pessoas. O cristão autêntico deve dar sem pedir nada em troca. Deve fazer isso por agradecimento. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Só assim o mundo verá que o amor de Deus está em nós. Então as formas são essas. Faz e o mundo está vendo. Se torna luz, se torna sal, se torna fermento e o mundo vai ver e vai praticar. Então, se nós podemos salvar pelo menos uma alma, nós estaremos salvando o mundo. Qual é o nosso desafio, então? Nosso desafio é deixar de olhar para o nosso egoísmo, para os nossos desejos, mas olhar lá para o alto, né? Trazendo a fórmula para praticarmos aqui na terra o que Deus tem para nós. Dentro de um exemplo prático, atuante, vivo em nossa sociedade, neste mundo. Alguém que não tinha nada, né, como nós éramos, perdidos, sem solução, mas alguém se prontificou, colocou Jesus à disposição das nossas vidas, e Ele é o exemplo para nós estarmos olhando dia a dia de nossas vidas. O amor, o altruísmo, que são fontes de sacrifício. Que Deus nos abençoe. Que a vontade de Deus nos torne generosos. Que nós possamos praticar isso em nossa sociedade e junto com os irmãos. Amém?